Eu queria saber do Favale duas coisas que são muito importantes, assim, seja quem for o governo dos Estados Unidos. Essas coisas, porque afetam não só a vida americana, mas o resto do planeta também. Favale, como é que você vê no caso de um e de outro, de Trump ou de Kamala, que pode dar qualquer um, né? Com relação a protecionismo, ou seja, taxa de produtos chineses, etc., e desdolarização? Porque são duas coisas que estão no horizonte. Dois elefantes que estão na sala, a gente não consegue. Como é que você vê um e outro encarando essas... O Trump já falou que ele vai sobretaxar os produtos chineses, etc, etc, e ele vai perseguir quem desdolarizar, né? A Kamala é meio reticente nesse sentido, mas eu queria a tua visão. Vamos lá. De novo, a gente começou falando de Argentina e da cobertura que eu fiz diretamente de Buenos Aires. Comandante, eu cubro eleições há mais de 20 anos, seja no Brasil, em menor escala, porque eu sempre me dediquei ao cenário internacional. Eu fui 10 vezes à Venezuela, muitas vezes ao Peru, à Bolívia, observei muito de perto as eleições na Europa, nos Estados Unidos, agora em 3 semanas vou cobrir profundamente a eleição dos Estados Unidos, e mais recentemente, como o senhor mesmo lembrou, na Argentina. Candidatos, não interessam em que estados nacionais eles estejam, você tem a persona, que é dividido entre 2 personagens, o candidato e o político eleito. E em alguns aspectos, o candidato e o político eleito, eles vão para caminhos diferentes. Eu vou voltar ao Javier Milei, eu ainda vou dar ao Javier Milei a presunção de inocência. Mas vou fazer um comentário aqui, já que só estamos eu, os senhores e mais algumas milhares de pessoas assistindo, só entre nós aqui, é o seguinte, eu vou fazer uma interpretação leviana da minha parte, eu vou assumir, mas não é uma crítica ao Javier Milei, mas vamos nos apegar aos fatos, né? O Javier Milei usou uma propaganda muito forte dizendo o seguinte, eu vou fechar o Banco Central da Argentina e eu vou dolarizar a Argentina. Ele pode fazer isso? Pode. Vai precisar do Congresso? Vai precisar do Congresso. É possível que ele faça isso? É pouco, quer dizer, é possível que ele faça? É provável que ele faça isso? É pouco provável. E eu só tenho um argumento para contradizê-lo. Embora a economia da Argentina esteja muito combalida, muito diferente do que foi há 100 anos, quando a Argentina era o maior país do mundo economicamente falando, a Argentina ainda pertence ao G20, que é ali o grande grupo de tomadores de decisão do palco internacional. Não tem nenhum país do G20 que não tenha Banco Central. Quando você acaba com o seu Banco Central, você acaba com a sua autonomia monetária. Você abre mão de ter uma política monetária. Eu vou adotar o dólar. Aí você vai precisar de um outro centro de produção de moeda que não é o seu, o que é relativamente arriscado. Mas El Salvador fez isso, o Panamá fez isso. Não dá para comparar a economia el salvadorenha e nem panamenha com a Argentina. Nem tamanho territorial, em quantidade de população, né? Então, outros exemplos de dolarização, talvez eles não entrem dentro da comparação da Argentina. É possível? É possível. É provável? É pouco provável. Mas na campanha, Farinazo, isso foi muito importante para a construção do personagem candidato Javier Milei. O político eleito escorrega quando ele é perguntado a respeito. Não existe nenhuma sinalização que ele venha fazer isso. Isto posto, vamos a Donald Trump. Ele fala o seguinte, eu vou sobretaxar em 60% as importações chinesas. Eu não consigo mensurar a quantidade de empresários americanos que não estão dormindo se isso vier a acontecer, né? A começar pela Ford. Por que eu estou usando o exemplo da Ford? Porque é uma das grandes montadoras, uma das principais montadoras nos Estados Unidos, produz o veículo que é mais vendido dentro do território americano, que são aquelas caminhonetes da série F, e que na pandemia você tinha longas linhas de montagem que estavam paradas, o carro todinho montado. Faltava uma pecinha desse tamanho aqui, que era um supercondutor, um microchip que vinha essencialmente da Ásia, em especial da China e de Taiwan. Que por mais que a F1000 lindona, toda montada, aquele carro já estava vendido, a concessionária já tinha faturado aquele carro,
faltava uma peça que controlava todo o carro. O consumidor até podia falar, não, eu já paguei, eu estou precisando, me manda a caminhonete sem a peça. Não dá, senhor consumidor, porque o carro nem liga. O senhor não vai conseguir fazer nada, nem no sistema de estabilidade, que é sofisticado, nem dá a seta para a esquerda, não dá. Eu preciso de uma peça. Né? Usando a mesma lógica, não estou dizendo que os carros vão ser desabastecidos, mas olha a quantidade de outros produtos que entram de alto valor agregado, que vem da China e entram nas linhas de produção dos Estados Unidos. Agora acho que mudou, mas antigamente quem comprava um iPhone vinha ali na parte de trás escrito assim, Developed in Cupertino, Califórnia, Assembled in China. Quer dizer, produzido na cidade de Cupertino, na Califórnia, produzido intelectualmente na Califórnia, mas ele é montado na China. Então, a relação entre os dois países, repito, é a maior já encontrada na história da humanidade. Ah, mas peraí, você está comparando os impérios romano, otomano e Gengis Khan, o valor do dinheiro era outro. Tudo bem, dadas as devidas proporções, não há registro de uma relação entre dois estados-nação cuja dependência de um do outro chegue na casa do $1 trilhão, mesmo aplicando a proporção e as inflações ao longo das décadas e dos séculos. Voltando, onde que eu quero chegar com tudo isso que eu estou falando aqui? O Trump prometeu, mas será que ele vai cumprir? Aí é uma aposta cara, porque os 4 anos do primeiro governo Trump, ele também ficou famoso por não ser um estelionatário eleitoral. Ele falava e cumpria. Só que essa aposta, comandante, eu acho que é muito cara. E o Trump, ele como antes de ser político, ele é um empresário, um magnata, um cara dos negócios. Ele sabe que no mundo dos negócios e nas relações internacionais, isso é previsto pelos acordos entre os países, nas cortes de arbitragem da Organização Mundial do Comércio, que é o seguinte, a reciprocidade. Estados Unidos, vocês estão sobretaxando o meu produto chinês em 60%, vou aplicar a mesma medida. Só que aí a gente tem que ver as vantagens de um lado e de outro, porque a China pode ir buscar outros fornecedores, além dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não têm a mesma gama de fornecedores do que se a China parar de enviar ou de vender para os Estados Unidos. Este discurso, claro, de novo, entra no coração daqueles que estão pensando o seguinte, nossa, ele vai sobretaxar os chineses, mas não é uma sobretaxa de 1%, 2%, 5%, 10%. Ele promete sobretaxar o mundo inteiro em 10% e a China em 60%, que é justamente para forçar um crescimento da indústria nacional dos Estados Unidos. Se a China fizer a mesma coisa, vai cutucar um calcanhar de Aquiles da China? Vai, mas em outras proporções. Os Estados Unidos, em muitos aspectos, são bastante dependentes dos Estados Unidos. A China depende dos Estados Unidos? Depende, sim. Então, os Estados Unidos dependem mais da China do que vice-versa. E aí o Brasil está aqui, ó, só observando, porque se a China diminuir a compra, por exemplo, de grãos e de proteína animal dos Estados Unidos, por conta dessa resposta à sobretaxação, pode vir buscar o que está faltando no Brasil. Pode ser ali um investimento importante para a gente. Já a Kamala Harris não tem falado nesse mesmo aspecto. Existe um incentivo de uma produção maior, de aumentar a indústria, principalmente da indústria da construção civil, de casas, e aí o Brasil também pode ganhar vendendo mais ferro e aço e alumínio, que é o segundo produto, a segunda gama de produtos que a gente mais vende para os Estados Unidos. Primeiro é petróleo e derivados de petróleo. Segundo, são esses produtos semi-acabados, né, aço, alumínio e ferro. E em terceiro, aviões da Embraer. Então, a Kamala Harris incentivando a indústria do real estate, imobiliária, a indústria de construção de casas para a população que não tem esses recursos, pode ajudar o Brasil. Se a China responder à sobretaxação do Donald Trump, o Brasil também pode ganhar fornecendo à China o que eles deixariam de comprar dos Estados Unidos. Mas aí a grande interrogação, comandante Farinazzo, é se o Trump vai pagar essa aposta.
é muito alta. É como no jogo de pôquer ou nas roletas, né? O all-in, eu vou pegar todas as minhas fichas e vou empurrar num número só. Se ele vai fazer, não sei. O Javier Milei ainda não fechou o Banco Central e não dolarizou a Argentina. Muito obrigado. Bem, obrigado.